Sim, aquilo que nós agora sabemos é que, de facto, e que não sabíamos anteriormente, portanto, todo este caso é insólito. Não sabíamos era que Miguel Arruda tinha na sua mulher uma cúmplice que tinha conhecimento dos crimes que ele cometia e que usufruía também do produto dos furtos cometidos pelo ex-deputado do Chega no aeroporto de Lisboa. Todo este caso, mais uma vez digo, já o tinha dito quando o caso foi conhecido, não dignifica a política nacional, também não dignifica o Partido Chega, que escolheu este homem para integrar as suas listas e que foi depois eleito deputado, mas de facto o que eu queria destacar mesmo é o caráter insólito e sobretudo perceber que este casal, apesar de aparentar ter medo de ser apanhado, nunca travou estas ações. Penso que se sentia mesmo impune. E também é por isto que... Mas havia consciência disso. Havia consciência. A mulher chama a atenção de Miguel Arruda que há câmaras nos aeroportos. Sim, mas Miguel Arruda também transmitia que tinha o caso mais ou menos controlado. Este homem... Não dava muita atenção a isso, pelo menos. Pelo menos não dava atenção ou não acreditava que pudesse vir a ser apanhado. Sim. Foi acusado agora de 21 crimes, 21 furtos, e a mulher, em sequência do que agora se sabe, desta troca de mensagens que foi apurada pela investigação, também vai ter que responder em tribunal por um crime de receptação. Pedro Proença, esta é a questão, é que agora sabemos que há uma cúmplice que também está implicada neste processo. Sim, Batista, boa tarde, João. Bem, essa é de facto aqui a grande novidade de um caso que roça aquilo que é uma espécie de uma situação de caricatura judicial, tal inusitado que é. E, portanto, a partir desta mulher, com este tipo de provas, está também, obviamente, a incorrer na prática de um crime e há prova, de facto, e eu li a acusação, eu estava há pouco a ler a acusação e percebo que há prova sólida. E havendo prova sólida, a possibilidade desta mulher também responder e ser condenada pela prática de um crime, obviamente que é grande. Estamos a falar de um crime de receptação, tal crime em que as pessoas recebem ou adquirem produtos que sabem que têm origem no furto. Não acredito, muito sinceramente, que relativamente à mulher de Miguel Arruda haja aqui a possibilidade ou o risco de uma condenação em pena de prisão efetiva. Agora, em relação a Miguel Arruda, as coisas podem ser um bocadinho diferentes. Aqui a minha curiosidade em relação a este processo é, em função da prova sólida que o Ministério Público apresenta, se vai prevalecer a posição do Ministério Público relativamente à existência de um concurso efetivo de crimes, ou se de alguma forma a defesa, e penso que será a única forma da defesa, face ao caráter tão sólido destas provas, tentar de alguma forma evitar que haja aqui o risco de Miguel Arruda ser condenado numa pena de prisão efetiva, é considerar que há aqui uma espécie de continuidade na atividade criminosa e levar isto a ser considerado apenas um crime de furto qualificado. E isso pode acontecer por parte da defesa. É, na minha ótica, talvez o ponto mais frágil desta acusação. Mas há aqui uma sustentação muito sólida, como dizia, porque há indicação de várias de malas, portanto, explicitamente a acusação fala de várias malas, no momento em que foram furtadas, onde foram furtadas, as horas, tudo muito explícito. Tudo está muito explícito. O modus operandi, as datas, os factos, está tudo, obviamente, aqui bem consolidado. Aqui é que há, por parte da defesa, pode haver a tendência para dizer o seguinte: bem, há aqui uma conduta que é reiterada, que é homogénea, a vontade criminosa é só uma, portanto havia aqui, como o João disse há pouco, uma ideia de que havia facilidade na prática desta situação e essa facilidade terá motivado a continuação da prática criminosa e com isto tentar o quê? Tentar que o Tribunal entenda que não há aqui 21 crimes, mas há apenas um crime praticado de forma continuada. E isto, obviamente, seria importante para Miguel Arruda, porque vamos ver cada crime de furto qualificado e para as pessoas perceberem, este furto sendo praticado no contexto de um transporte, neste caso aéreo, qualifica logo o crime. Estamos a falar de molduras penais de 5 anos para cada um destes crimes. Isso já é prisão efetiva? Já pode dar prisão efetiva, isto é, se não houver aqui uma atenuação substancial da culpa de Miguel Arruda, obviamente que o Tribunal não vai somar os 21 crimes vezes 5, mas obviamente já permite ao Ministério Público e ao Tribunal considerar a hipótese da prisão efetiva. E aqui, de facto, a única forma de evitar esse risco, não estou a dizer que isso vai acontecer, era tentar considerar isto não 21 crimes, mas apenas um crime. Pode passar por aí. A defesa pode também tentar que o Tribunal considere
que há um distúrbio de alguma natureza e que Miguel Arruda estava, no fundo, a cumprir esse distúrbio? Olha, Patrícia, já me aconteceu na minha vida profissional apanhar pelo menos 2 situações em que pessoas suspeitas de furto em estabelecimentos comerciais foram consideradas cleptomaníacas. Pronto. Sim. O facto de ser cleptomaníaco, portanto, ter um vício, estar adito no furto, não é o mesmo que ser inimputável. Pelo contrário, não atenua a responsabilidade. Mas atenua a pena. Agora, pode atenuar a culpa, que é uma coisa diferente. Isto é, se Miguel Arruda conseguisse, de alguma forma, provar através de perícias médico-legais que tinha um vício, um desvio de personalidade com tendência para este tipo de comportamento, o mais que o Tribunal poderia fazer era dizer, bem, há aqui uma atenuação deste tipo de culpa e, portanto, eventualmente reduzir a pena e, com isso, conseguir uma suspensão da pena. Agora, uma coisa seria certa sempre, e em função da minha experiência, Miguel Arruda ficaria sempre obrigado, acessoriamente, a ser acompanhado psiquiatricamente durante muito tempo da sua vida e a comprovar periodicamente que está a ser acompanhado e que não corre o risco do mesmo tipo de comportamento. Portanto, não sei o que é que será preferível. De recaída. João, há pouco falavas das implicações políticas também que este caso carrega, da imagem que se dá da política. É uma imagem má da política e também do Chega? Esse é um grande problema. Embora nós tivemos casos nas últimas semanas em que estiveram relacionados pessoas que tiveram responsabilidades políticas. Tivemos um caso de Paulo Abreu dos Santos, que foi um ex-adjunto da Ministra da Justiça de um governo do PS. Tivemos um caso de um ex-candidato autárquico do Chega, na Azambuja. Portanto, e estes 2 casos foram casos de abusos sexuais de crianças. Portanto, casos graves, ambos estão em prisão preventiva, estes 2 elementos, e na altura eu também vim aqui comentar e referi que os partidos não podem, ou não podem ser imputados aos partidos responsabilidades que são individuais e que muitas vezes são imprevisíveis. Não era previsível, naturalmente, que Miguel Arruda, um homem que chega a deputado, que recebe um salário muito acima da média do português comum, tivesse a necessidade de cometer estes género de atos quando viajava para regressar a casa depois de uma semana de trabalho. Portanto, isto é tudo muito surpreendente. Mas eu queria só sublinhar aqui uma coisa. Eu destaquei o insólito do caso, mas Miguel Arruda, não foi apurado o valor que Miguel Arruda furtou das malas, mas a investigação concluiu que só de 2 malas os valores, roupa e outros artigos de luxo, custavam 12.000 euros. Portanto, nós estamos a falar de valores significativos. Depois são 21 crimes e, portanto, muitos outros valores ficaram por apurar. É uma lógica perigosa, Patrícia. Só para terminar. Primeiro elege-se, depois é que se escrutina. Acho que temos que repensar um pouco esta situação.